Bom dia, feliz sábado, tudo bem com você? Como é que foi tua semana? Creio que com Jesus foi muito boa. A gente sabe que a gente passa problemas, dificuldade, lutas, mas tem muitas vitórias quando Cristo está conosco. E a gente acredita que, assim, desse jeito, você e Jesus tiveram uma ótima semana. Então, feliz sábado para você. Muito bom ter você de novo conosco na Escola Sabatina, aqui na nossa classe especial. Certo? Para nós é um sábado maravilhoso quando a gente chega até você. Não importa onde você esteja, em casa, na cama, ou dentro de um carro, nos ouvindo, ou no trabalho, é muito importante ter você conosco. Fechado? E só para você saber, tá? Nós já estamos na segunda lição dessa lição aqui que é maravilhosa. Vida, morte e eternidade. Aqui a gente junto, aqui nós três aqui, já vamos apresentar aqui os nossos amigos, né? Vamos juntos estudarmos coisas maravilhosas. O que acontece com a pessoa após a morte? Como foi criado o ser humano? Tem alguma coisa depois, além? O que acontece? Esse trimestre, 13 sábados, eu acho que é 14, né? Sábado, nós vamos estudar só sobre isso. Não perca não, tá? Indique para os amigos, se inscreva no canal, manda para nós mensagens. Se você está precisando de uma lição, peça, ó, que eu preciso da minha lição. A gente já tem lições agora para entregar. Falado? Feliz sábado, tá? Agora eu quero apresentar meus amigos. Posso começar com você, Elton? Claro, pode. Bom dia a todos, feliz sábado. Estamos aqui reunidos mais uma vez, né? Muito bom ter você, tá, Elton? Obrigado, João Gerson, pastor. Que Deus continue nos abençoando, né, nesse estudo maravilhoso. E você que está em casa, com certeza vai usufruir dessa palavra maravilhosa. Ah, e outra coisa, nós amarramos o teu microfone dessa vez, tá? Ah, obrigado. Para ver se ele não voa, Elton. Não voa. Agora posso pendurar nele que ele Agora fica pode. quieto aqui. E o nosso grande amigo, pastor Renato? Bom dia a todos. É um prazer estarmos aqui novamente, né? Podermos compartilhar aqui o que nós já estudamos em casa, algo maravilhoso e extraordinário. Prazer Amém. estar com você novamente. Elton, na semana passada o pastor começou orando para nós. Certo. Você faz a nossa primeira oração? Faço. Maravilhoso Deus, obrigado ao Senhor por este sábado maravilhoso. Obrigado pela tua palavra que nos sustenta cada dia através da lição da Escola Sabatina. E obrigado por estarmos aqui reunidos na certeza de que teu Santo Espírito vai tocar em nossos corações e seremos transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Na semana passada, nós três aqui, os nossos amigos em casa acompanharam, e quem tem a lição em casa também acompanhou, nós falamos um pouquinho sobre tentar entender uma coisa que não tem como explicar, né? A queda de um anjo criado no mundo perfeito, certo? E até nós vimos, né, que ele caiu, né, que foi jogado de lá. E essa semana é uma continuação, né? Para a gente entender, você em casa e nós também entendermos o que acontece, qual é o caminho, qual é o destino assim certo daquele que desobedece à palavra de Deus. E só para relembrar, nós estamos num sistema aqui, ó, é só terceira idade aqui no podcast, aqui se dá bola fora aqui, você pode só rir aí, tá? Pode rir, tá bom? É para nós ficarmos mais descontraídos, né, Elton? Aqui a gente fica mais à vontade, tá certo? E se tiver alguma dúvida, mande no nosso chat. Pastor, morte em um mundo de pecado. Imagina só, Deus cria tudo perfeito, tudo belo, tudo certo. Um anjo cai lá no céu. Deus cria a terra aqui, o universo também perfeito, lindo, Adão e Eva. O que aconteceu aí? Quando Satanás foi expulso do céu, ele não estava satisfeito. Ele queria, de alguma maneira, ainda continuar machucando o coração de Deus. Este mundo foi criado perfeito, sem nenhuma mácula, homem e mulher. E depois da queda do ser humano, aí nós temos, como está aqui neste título desta segunda semana, morte em um mundo de pecado. Podemos também dizer que antes do pecado não havia morte, só vida, porque o pecado não existia aqui no planeta Terra. Então, morte é o contrário de vida, vida o contrário de morte. Nós tivemos a oportunidade, através dos nossos primeiros pais,
deles poderem ter vencido aquele momento. Não foi assim. Deus já sabia. E hoje nós vivemos, então, nesse mundo da maneira como nós hoje o enxergamos, cheio do mal, doenças, né? Tragédia atrás de tragédia, né? Tragédias atrás de tragédias. E assim é esse mundo que nós estamos vivendo hoje em dia. Elton, o nosso verso diz assim: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Eu acho que esse texto aqui está errado. Tinha que dizer assim, ó, assim como por uma mulher. Nós temos que culpar alguém. Nós estamos em 3 homens aqui, nós vamos defender a nossa classe. Como entender esse verso, Elton? A gente vê assim que uma situação extremamente difícil, né? Veio do céu, né? Rebelião, veio para a terra. E aqui a gente vê que por um homem entra o pecado. E assim todos pecaram e estão, né, na condição terrível. Eu não sei se eu penso, eu estou errado, vocês são os dois inteligentes, eu estou aqui tentando aprender. Vai lá, olha, se por um homem entrou um pecado e se por outro foi resolvido, então, se Eva pecasse e Adão não pecasse, teria outro resultado, pelo que o texto deixa claro, né? Com certeza. Talvez Deus criaria uma outra Eva. Eu acredito que Jesus Cristo viria para morrer no lugar somente de Eva. Eu que lindo, né? Nisso. Que Deus maravilhoso. Deus maravilhoso. Tudo que aconteceu com a multidão de pessoas, ele veio e morreu no lugar de todos nós. Mas se assim não fosse, se Adão continuasse firme, Deus, com o seu plano maravilhoso, Jesus Cristo viria para morrer no lugar de Eva aqui nessa terra, né? Para você ver como tu é importante, hein? Né, pastor? Com certeza. A importância do ser humano para Deus é diferente daquela que nós vemos. Nós olhamos para uma pessoa e a gente torna aquela pessoa importante da nossa vida dependendo do status dessa pessoa, da filosofia de vida que ela tem, se ela é inteligente ou não, classe social. Então, isso torna uma pessoa importante ou não. Para Deus não é assim, porque Ele não vê a casca. Deus, Ele vê o interior da pessoa. Deus, Ele olha lá dentro, Ele vê o que está acontecendo lá. E aí Deus, então, com esse plano extraordinário, Ele está disposto a salvar qualquer pessoa que se entregar. Pobre Amém. Ou rico, independente de cor, nacionalidade, etc. Aí nós vivemos num mundo onde querem dividir classes, querem atuar por classes, dividir para governar. E Deus ao contrário, né? Deus, Ele se divide, deixa o céu, certo? Pai, Espírito Santo, desce Jesus. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Agora, Elton, uma coisa que eu acho interessante, já entrando na lição de domingo, certo? Onde fala a declaração sob tensão. Deus chega para Adão e Eva. Se tiver uma Bíblia em casa, se você tiver uma Bíblia, pode abrir em Gênesis 2, 16 e 17. Tem um verso lá que é um cerne da nossa lição de domingo. Diz assim: ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerá. Essa é a ordem de Deus. Agora me fala uma coisa. Tudo perfeito. Como entender certamente morrerás? O que é morte? Será que eles entendiam o que era morte? Eu acho que não, né? Não, nunca viram, né? Nunca passaram por isso. Até então, né? E a gente vê que era uma condição, assim, a questão do livre-arbítrio, né? Isso que nós falamos semana passada também. Semana passada. Se tudo fosse permitido para eles, não teria, vamos dizer assim, se escolhesse se pode ou não. E Deus colocou um limite ali, né? Uma coisa assim, dessa vocês não vão tocar, não vão comer. Então, assim, era uma questão assim de obediência. A gente vê que era uma questão assim deles olharem para aquela árvore e falar assim, tudo aqui pertence a Deus, não a nós. E a gente sabe que eles foram avisados. E aí Deus deixou livre a escolha, né? Uma coisa, né, pastor, o que eu acho interessante, porque normalmente as pessoas acham que a gente só vai cair no pecado em coisas complexas, sabe?
Ah, não, coisa muito simples. O diabo não vai me tentar com uma coisa simples que eu não vou cair. Não. Comer de um fruto. A ordem é não comer. No dia que vocês comerem, vocês morrerão. Eu acho que só pelo fato de Deus falar uma coisa que eles não conheciam, já dava para ver que era uma coisa ruim demais, não dava? Com certeza, porque tudo era vida. Ao redor deles, tudo fluía de maneira magnífica. A beleza mostrava vida, o ar mostrava vida, o próprio relacionamento entre Adão e Eva provocava vida, porque eles haviam recebido a vida através de Deus. Sabe, quando eu estava olhando aqui, eu imaginei uma série de coisas, né? Palavras mal interpretadas. Elas podem provocar situações angustiantes. Então, se você interpreta mal alguma coisa que lhe dizem, isso pode te trazer muitos prejuízos. Mas Deus, ele falou exatamente o que era necessário para o casal, para que eles obedecessem. Aquela árvore não estaria ali para sempre. Em algum momento, Deus iria tirar. Aquilo era um teste. Assim como nós temos vários testes para a vida, você vai tirar uma habilitação, tem o dia do teste. O teste não são todos os dias para o resto da sua vida. É um teste, passou por ele ou não, é reprovado, volta novamente. Deus estava querendo mostrar para a serpente que era possível o homem ser obediente. Mas, infelizmente, o homem desobedeceu e isso veio só depois de Jesus Cristo. O interessante é que Eva, ela se aproximou da árvore, ela viu a serpente comendo do fruto. Ela não ouviu a serpente dizer, olha, eu tive comendo fruto aqui outro dia e não me deu nada, mas ela não estava na árvore. Não, ela viu a serpente entrelaçada na árvore. E quando a serpente começou a conversar com ela, eu pensei tantas coisas essa semana, eu falei assim, ela não parou para pensar assim, mas os animais não falam. E essa aqui está falando. Não, o que chamou mais atenção foi exatamente, olha, esta árvore de vocês não comam do fruto. E ela viu a serpente na árvore e comendo daquele fruto. O que eu acho interessante, Elton, é que, normalmente, parece que o pecado, a desobediência, ela traz mais vida. Não é mais ou menos assim que o pessoal vê? A gente vê assim, às vezes o jovem fica assim, puxa vida, eu aqui na igreja e tal, os amigos lá no arrasta-pé, lá no funk, pulando e se drogando, parece que é mais alegre, parece que o erro, parece que ele mostra uma cara, né, inicial. A gente vê a Bíblia falando que Satanás tem esse... Fala que a serpente era o mais sagaz, né? Então, assim, a gente vê que ele nunca vai demonstrar uma coisa assim para você que é ruim, né? Ele vai mostrar que aparentemente boa, sem mostrar as consequências. Deus, ao contrário, ele mostra coisas boas, e as coisas ruins ele fala, as consequências virão. Ela não, ela mostra como se tudo fosse muito bonito, né? E como o pastor disse, ela usou de uma astúcia muito grande, né? E assim, a gente vê que nós corremos o risco hoje em dia disso também, como você disse, Gerson. Aparentemente as coisas desse mundo são coisas boas, mas no fundo, se a gente olhar na palavra de Deus que Deus não aprova, as consequências são graves, né? E infelizmente os nossos primeiros pais sofreram com isso, né? O que eu achei interessante nessa lição de domingo é que Deus jamais deixa um filho dele sem a advertência correta. Jamais. Adão e Eva foram... Eu tenho um texto de Ellen White, que é Patriarcas e Profetas, página 29 e 30, que diz assim, os anjos os advertiram, Adão e Eva, para que estivessem alerta contra as ciladas de Satanás, pois seus esforços para os enredar seriam incansáveis. Enquanto fossem obedientes a Deus, o maligno jamais poderia fazer mal a cada um deles, jamais. Pois, se necessário, todos os anjos do céu seriam enviados em auxílio do ser humano. Você que está aí, olha, não precisa cair, não precisa cair. Sabe aqueles 3 segundinhos que você pode pensar um pouquinho mais?
É o tempo de você cantar um hino, lembrar de um verso bíblico e dizer para Deus, Deus, tira-me daqui, Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar vitória. Agora, a segunda-feira, primeiro, Eva vai, fica rodeando o pé de árvore lá sozinha, certo? E o Senhor diz, pastor, que a serpente chega, fala, come. A serpente, quando fez a Eva cair, ela falou alguma coisa que Eva não conhecia? Ou ela partiu do conhecido para o desconhecido? Olha que coisa interessante. Eu escrevi algumas coisas aqui. Teve uma que eu acho que eu escrevi, foi até esse dia mesmo. Eu escrevi, eu falei assim, será que eu não escrevi demais respondendo a essa pergunta aí? A armadilha é uma coisa assim tremenda. A armadilha. Quando eu era moleque, eu vi meu irmão um dia, ele fez uma arapuca para pegar pássaros. Ele não criava pássaros, não pegava para comer nem nada. Ele pegava e depois ele soltava. E aí eu aprendi como fazia e também fez aquele negocinho ali, e coloquei lá lá em São Paulo a gente chama de quirela, não sei como é que é o nome. Quirelas, eu coloquei lá e as pombas vinham e eu puxava e elas ficavam presas ali, depois eu ia lá e soltava também, porque eu vi meu irmão fazendo isso, depois, isso foi uma ou duas vezes que eu fiz isso daí. Como eu estava falando naquele momento lá, eu acho que eu até antecipei um pouquinho, a serpente fala com Eva e ela naturalmente vai conversando com a serpente. Ela ouve a mentira da serpente. E então ela acha que a serpente, como ela estava olhando e vendo o que estava acontecendo, parecia que o que Deus havia dito era mais contraditório. Olha, Deus falou que ia morrer e eu não estou vendo ela morrer. E ela está aí comendo, se alimentando. E olha, e até fala, esse fruto... Sabe aquela coisa que... Porque a gente come primeiro com os olhos. Isso. Você chega num lugar, você olha para aquilo e fala, não, eu quero comer isso aqui. Agora, quando a comida é feia, numa panela estranha, você não começa a degustar só ao olhar. Foi o que aconteceu com ela. Ela começou a olhar aquilo e a armadilha estava pronta para ela cair. Só faltava puxar o cordãozinho. Eu fico imaginando assim, a serpente que foi usada na verdade, era Satanás usando uma serpente lá no céu. Ele mesmo pensou, quando eu quis ser igual a Deus, eu caí. Se eu disser para ela que nós seremos maiores do que nós somos, eu tenho certeza que ela vai cair também. Mesmo. Né? Porque os outros anjos também caíram. Ele fomentou com os outros que eles seriam melhores. Ele usou o mesmo argumento aqui embaixo. E conseguiu. E usa até hoje, né? E usa até hoje. E esse argumento, ele é muito forte. A gente tem que cuidar muito, Elton. Muito. E o interessante é que quando ele vem, ele usou algumas estratégias, né? Que a lição mostra ali pra gente, as estratégias que ele usou para enredar ela, né? Fazer ela cair, né? Conta para nós, assim, como é que ele fez, como é que ele puxou a conversa... como é que ele disse que Deus fez? Como é que era o esquema aí? Então, eu vejo assim, a primeira coisa que eu vejo na falha é dela ter afastado de Adão. Né? Porque quando estão dois juntos, você cair numa armadilha, como o pastor disse, ou querer fazer alguma coisa que é proibido, é mais difícil. Né? Então, assim, a primeira coisa. E quando chega lá, ela vê, e a gente pode imaginar, quando a gente vai lá em 2 Coríntios 11, 14, fala que Satanás vai se transformar em anjo de luz. Isso. Ou seja, ele nunca vai se apresentar como uma coisa feia para te fazer. Não. Ele sempre vai apresentar a coisa bonita e ele também como sendo uma coisa assim, positiva, uma coisa do bem. E, no entanto, ela deve ter olhado aquela serpente, como o pastor já disse, e ele usou de astúcia, né? Ele comendo, não morrendo, falando para ela o que, com certeza, ele elogiou ela, né? Falou, nossa, como você é bela, como você... Ele se torna agradável para que ela entrasse no engano. E ele usa disso, né? A gente vê que ele faz isso e é uma coisa complicada. Se você não tiver em comunhão com Deus... Tem que cuidar, né? Afastou, né? Ela não só afastou do Adão, o seu esposo, ela afastou, infelizmente, de Deus. E começou a olhar mais para ela do que Deus tinha dito. Ô pastor, o senhor talvez pode me ajudar, porque assim,
Eu sou muito curioso. Eu acho que isso eu peguei da Eva. Que a curiosidade da Eva fez, né? Que a curiosidade da Eva fez? Olha, como eu estava falando aqui, a curiosidade dela... dizem assim que a curiosidade mata, né? É o ditado, é. A curiosidade mata, né? Mas me parece que, além da curiosidade, tinha uma outra coisa. Deus, lembrando que Deus criou o ser humano livre, para fazer escolhas. É por isso que nós hoje estamos aqui. A serpente começou a falar muito da árvore. Ela falou assim, se você comer esta árvore aqui, é como se ela estivesse atribuindo à árvore poderes. Como se a árvore em si mesma, ela pudesse fazer coisas assim, fora do comum. A árvore era a gente não sabe que fruto era. Era uma árvore comum. Ela estava ali apenas para um teste, mas a curiosidade. Terrível. Fala, deixa eu ver, para ver se isso aqui, se o que a serpente, que não vejo nenhum animal falando, ela está comendo e ela agora está falando, foi isso que aconteceu, ela comeu do fruto e já está falando, e conversando comigo aqui, como se fosse uma outra pessoa. Essa árvore é boa, Deus deve estar escondendo alguma coisa de mim mesmo. Porque veja só, se a serpente come e fala, imagina um ser humano comendo, deve ficar que nem Deus mesmo. Ué. Né? Sabendo que para você não é o próximo passo para você se tornar como Deus, porque não existe o próximo passo e você se torna como Deus. Tipo assim, você vê uma pessoa, por exemplo, doutor. Então, qual é o passo de um garoto, de um jovem querer ser um doutor? É ir para a faculdade. Sim. Mas não existe esse próximo passo para você ser igual a Deus, porque Ele é Deus. Ninguém será como Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Então, aqui fica bem claro para a gente que é perigoso a curiosidade e acreditar em qualquer coisa, dar razão a qualquer coisa e não ao que Deus fala. Falou. É perigoso, né? É perigoso. Foi bom que o senhor apontou o dedo ali, para vocês saberem. Ali está Vinícius, Felipe, José, certo? São os nossos hoje, o mesa de som, o homem da filmagem. Tem ali também, né? Esses homens que traz namorada, traz noiva, deixa assim, né? É complicado, né? Sofre, né? Mas é bom ter vocês aqui com nós, tá? Pastor, eu vou pegar aqui uma fala do Elton. Você lembra que você disse isso aqui, quer ver? Ó, primeiro ato que você chamou atenção é que ela se separou de quem? Do marido. Do marido. Satanás, e está lá no Espírito de Profecia, você em casa, tá? Primeiros Escritos, página 145. Satanás deu início à sua obra com Eva a fim de levá-la à desobediência. Ela cometeu seu primeiro erro, afastando-se do marido, ficando em seguida nas imediações da árvore proibida. E depois, dando ouvido ao tentador. Esses são os passos que nos levam ao pecado. Passos comuns do pecado. Primeiro, você se afasta de Deus. Segundo, você vai atrás daquilo que as emoções dizem para você ir. Aí depois as emoções entram em você e olha, e tem aqui esse livro aqui, ó, Você em Casa. Junto da lição, o autor da lição, Alberto Tim, Além da Morte. Esse livro aqui é um livro que é uma síntese da lição, quer dizer, uma forma melhor ainda da gente entrar na lição. E ele colocou o autor aqui, eu achei muito interessante que esse autor falou, Robert Jamieson, ele diz assim, a história de toda tentação e de todo pecado é a mesma. O objeto externo da atração, opa, olhou. A comoção interior da mente, ai, eu preciso daquilo. O aumento e triunfo do desejo apaixonado, terminando na degradação, escravidão e ruína da alma. O que Deus hoje quer fazer comigo e com você é, se nós chegamos na árvore, experimentamos o fruto, Deus ele quer nos perdoar e dar para nós uma página nova. Mas vamos lá. Consequências... Não, vocês morrerão. Já estou adiantando aqui, certo? Legal. Talvez fosse o que eu estava pensando aqui, depois você já pode levar para o doutor ali. Se fosse verdade o que a serpente contraafirmou, porque Deus disse, certamente morrerás. Ele disse assim, não morrerás. Se isso fosse verdade,
nós não teríamos conhecimento da morte. Teríamos Até conhecimento hoje, né? Até hoje. Então ela mentiu. Satanás, ele é mentiroso. É o pai da mentira. Isso. Então nós precisamos acreditar nas afirmações de Deus. Morrerá. E a gente ainda vai falar bastante sobre isso, né? Algumas outras coisas. Essa lição toda agora daqui para frente, a gente vai tocar nesse cerne, né? A questão do resultado do pecado. Vocês não morrerão. Elton, eu fico imaginando aqui, Elton, assim, ó, hoje existe, assim, pessoal, que é incorporação, como é que é o nome disso que no Espiritismo? Isso também. A gente pensa assim, que isso é coisa de agora. Mas a primeira sessão mediúnica, nós acabamos de falar agora há pouco, né? Foi no Éden, não foi? Foi lá, primeira sessão. Ele incorporou, né, a serpente, né? Ou seja, ele usou a serpente para não mostrar quem verdadeiramente estava por trás, né? E hoje é muito comum isso, né? A filosofia, né, de grega, Platão, fala da imortalidade da alma, né? E a gente vê que toda a doutrina hebraica fala sobre o que morre, né? Sim, sim. Ao contrário do que a serpente falou. E hoje está muito em evidência isso, né? O espiritismo, conversar com os mortos. E a gente vai ver quem que está por trás disso, né? Porque aparentemente é realmente uma pessoa que morreu que está falando com você. É uma pessoa que está entrando em contato com você. Mas a gente vai ver que é muito perigoso isso. Na lição, na pergunta 5, ali tem vários versos que falam sobre o estado da morte, né? Uhum. Tem vários versos interessantes. Você que esteve em casa ou está em casa com a lição, você pode pegar ali agora, certo? Você que não tem a lição, peça para nós, quer a minha lição. Você precisa dessa lição. Essa lição é muito chique mesmo, tá? Então tem várias perguntas ali que fala na Bíblia o estado dos mortos. Ali fala que o morto não escuta, o morto não sabe, o morto não volta, certo? Fala aqui também que o morto... Eu acho interessante isso aqui, porque a lição vai ajudar, a gente vai depois entender ela melhor, certo? Fala a questão de que o morto vai para junto dos seus, né? Então, assim, se a gente não entender bem o contexto bíblico, parece que realmente, né, quando ele morre, aí parece que ele vai para algum canto, para os seus. Mas essa expressão, a lição, ela sempre vem trazendo, a gente vai ver isso muito mais na lição da semana que vem, né? Aonde que ele vai? Mas olha só, na Bíblia, existe alguma dica, alguma coisa que realmente atesta essa questão da imortalidade que é pregada hoje, pastor? Não. A Bíblia não reforça, não educa, não ensina que quando uma pessoa falece, morre, ela vai para o céu. Mas essa teoria ela é muito forte, porque dentro do cristianismo, entre os evangélicos, eu já ouvi muita gente dizer assim, pastor, fulano de tal, fulano de tal faleceu, ele foi para a glória. Ou seja, ele está com Deus agora. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Eu fico imaginando quando vai fazer um enterro de alguém, assim, algum parente fala, o senhor tem que segurar, né? Porque é complicado, né? É complicado. Muitas pessoas dizem isso aí. Então, quando a gente está ali, a gente ouve muita coisa. Mas, queridos, isso não é real. Porque, bom, eu ia antecipar uma fala aqui, vou deixar para depois mesmo. É um engano de Satanás. Ele havia falado isso para Eva. É mentira. As pessoas estão morrendo. As pessoas perdem a vida. E elas não vêm se comunicar de maneira nenhuma conosco. Porque se acontecer isto, é exatamente o que você e o doutor acabou de dizer há minutos anteriores aí. Eles são incorporados pelo inimigo e Satanás conhece a escrita da pessoa. Conhece tudo, né? O timbre de voz, a maneira de conversar e ele pode te enganar. É melhor não acreditar. Fica longe. Fica longe. Distância. Elton, você que está em casa, preste muita atenção na resposta do Elton agora, tá? Se o Elton responder direito, eu pego ele. Não, o pastor me ajuda. Então tá bom. Elton, vem cá. Hoje, como é difundida essa questão da imortalidade, né? A gente Muito. vê... Explica para nós aí, né?
como Satanás tem agido para fazer com que essa notícia, esse ensinamento satânico, seja enraizado na cabeça nossa e das crianças. Que método que ele tem usado, Elton? Vários métodos, né? Você vê assim, em filmes, desenhos, você vê em revistas, em todos programas de TV, pessoas que dizem ter essa sensibilidade de conversar com os mortos e falam coisas para as pessoas em que elas realmente foram coisas que aconteceram e elas sabiam. O pastor falou agora, né? Ele conhece tudo, né? E a pessoa fica admirada, fala, é ele mesmo que está falando comigo, né? Então, essa questão está sendo muito difundida hoje em dia. A ciência está entrando nesse meio, querendo comprovar que realmente tem condições de conversar com os mortos. Você falou da ciência, sabe que eu dou até risada, né? A experiência pós-morte. Ué, se o cara voltou, é sinal que não morreu? Está lá sob medicamento, mas mesmo assim... Como Satanás trabalha, né? E Ellen White, ela falava já em 1870, 1880, dizendo o seguinte, que a ciência, ela daria a pauta e a credibilidade, né? Agora, olha aqui que o Espírito de Profecia fala sobre está lá no livro Patriarcas e Profetas, página 607. Tanto o espiritismo moderno, quanto as formas antigas de feitiçaria e adoração de ídolos, tendo todos a comunicação com os mortos como princípio vital, se baseiam naquela primeira mentira pela qual Satanás seduziu Eva e Adão lá no Éden. O chamado espírito familiares, Elton, e que o pastor também falou, não eram espíritos de mortos, mas anjos maus, mensageiros de Satanás. Quando eu era moleque, tinha uns amigos, nós tínhamos mais ou menos 17 a 20 garotos, nós crescemos juntos na mesma rua, era muito menino demais, tinha poucas meninas, meninos tinha bastante, a gente brincava muito ali. Faleceu o pai de um dos meus amiguinhos, e um dia ele disse que a mãe dele falou que o pai conversava com ela à noite, que ele vinha e conversava com ele. Já naquela época, eu já não acreditava nisso, e ele falava assim, e o que você acha? Eu dizia para ele assim, era um menino pequeno, né? Eu disse assim, eu não acredito nisso. Não é o seu pai que está vindo conversar com a sua mãe. E ele ficava assim, não é ele, sim é ele. As pessoas acreditam. A ciência tem o PPMS, né? O nome até está atrapalhado. Esse é só para doutor em teologia para falar isso. Não é? Isso daí, pessoas pós-materiais. A crença, ela é firme. E antes da volta de Cristo, a religião que prega sobre a imortalidade, ela será maior. A imortalidade da alma, o crescimento de vida pós-morte vai crescer em muito antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Já pegando gancho contigo, eu tenho aqui do livro Primeiros Escritos, aliás, História da Redenção, página 278, diz assim, os que quiserem estar em pé no tempo perigoso, que é o tempo que o senhor falou agora, precisam compreender o testemunho e entender das Escrituras relativo à natureza do ser humano e ao estado dos mortos, visto que num futuro próximo muitos serão confrontados por espíritos de demônios, personificados por parentes, queridos e amigos, declarando as mais perigosas heresias. Ou seja, o que Satanás fez com Eva por intermédio de uma serpente, a Bíblia e Deus já revelou que ele vai fazer a mesma coisa, só que aquilo não vai ter serpente mais, né? Está fora de moda. Vão ser anjos maus, personificando pessoas, né? Até a Bíblia você falou, né? Que ele vai se transformar até em anjos de luz. De luz, né? Cuida, tá? Estude a Bíblia. Essa lição vai ser muito boa. Indique para os seus amigos, converse com seus amigos, com seus familiares, tá? Estudem a Bíblia. Vai para a Bíblia. Não fica assim atrás de teoria, filosofia, sabe? Muitas coisas são humanas. E lá na lição, na primeira lição, quando fala de Eva, quando ela entra em contato, lá fala que muitas vezes a razão humana não é o que Deus quer. E às vezes o que Deus quer está fora da razão humana. Entendeu?
Então não é a razão humana, mas é a palavra de Deus. Certo? Consequências do pecado, Elton. Caiu, pecou, e Deus falou, não, olha, vou botar inimizade, você agora vai suar, você agora vai sofrer para dar parto. E eu acredito que quando fala sofrer de dar parto, Elton, também está falando da educação de um filho, que seria doloroso para um pai. Exato. E a consequência é terrível, né? A gente vê assim que lá com eles foi muito difícil, né? Porque aqui a lição fala sobre o que aconteceu, né? Fala que quando eles viram, né, o que aconteceu? A natureza começou porque eles não sentiram tanto, né? Mas assim que eles pecaram, eles começaram a morrer, né? Eles tinham a eternidade. E a gente vê que aqui na lição fala que quando eles viram a primeira flor murchar, Imagina que tristeza. a primeira folha cair, porque não tinha isso, eles choraram intensamente. Aqui fala aqui que eles choraram muito, profundamente, eles falam aqui. Lê esse trecho aí, Elton. Eu achei esse trecho lindo demais. Então, Muito aqui, legal ó. mesmo. Ao testemunharem no murchar da flor e no cair da folha os primeiros sinais da decadência, Adão e sua companheira choraram mais profundamente do que as pessoas costumam chorar pelos seus mortos. Imagina que dor. Agora, imagina a consequência ainda por toda a vida. Aí, quando vem a dor, como disse, a dor do parto, né? Que a mulher iria sentir uma das consequências. E como em relação do filho, criação dos filhos, o que acontece com os primeiros filhos deles? Não mata. Um resolve seguir a Deus, outro E resolve outro- seguir a vontade própria, Satanás, né? Imagina a dor para um pai ver um filho desviado dos caminhos, né? E a gente sente isso hoje, até hoje. Mas aí vem a promessa, como você disse, né? A promessa de que o Messias ia colocar inimizade, né? porque por nós não iria conseguir. Vocês dois, nunca. expliquem direito para nós o que é esse tal da inimizade. Ó, ele ficou quietinho, acho que ele não. jogou pro teu colo. Não, eu trouxe aqui uma representação exatamente Você é Joga a bola. danado, é? e a gente já volta aí. Eu tirei uma foto, eu parei o carro lá em casa e eu não tinha visto que havia aparecido isso aqui lá no meu jardim. Dá uma olhada. Que coisa mais linda. Dá uma olhada aqui. Vou mostrar para você. Dá uma olhada aqui, veja aí bonitinho, tá certo? Aí eu falei, eu vou tirar uma foto porque de onde que ela apareceu? Não custou muito. Dá uma olhada, dias depois, como ela já estava. Nossa. Acho que foi uns 3 dias depois. Ela já estava murchando. E se você lê um trecho desse dizendo que quando Adão e Eva viram esse movimento diferente do que eles estavam acostumados, que nós não sabemos quanto tempo durou, quanto tempo se passou para que eles pecassem, e eles, para poder chorar, você precisa estar intimamente ligado. Você não vai chorar para uma pessoa que você não conhece. Vou dar um exemplo. Filhos que moram distante dos pais. Pais que abandonam os filhos. Quando ele sabe que esse pai morre, Não sente. não sente muito. Ele agora pega um filho que cresce do lado do pai e da mãe, que convive com ele, tem um carinho, amor, o tempo todo. Quando um dos dois falece, o que acontece? Pastor, hoje cedo... A dor é demais. Hoje eu conversando com o Eliakim, conversei até sobre isso, falei assim, cara, como é diferente, né? Eu perdi meu pai, mas eu morava quase 2.000 quilômetros do meu pai, via ele 2, 3 vezes por ano. Aí o primo dele perdeu a mãe. Como é muito mais difícil. Eu perdi minha mãe também, mas olha a distância. Mas como é muito mais difícil quando você é próximo, né? Muito mais. A dor é algo assim... É inexplicável a potência disso dentro de você querendo explodir para fora e você ao mesmo tempo não consegue fazer isso. Mas vamos lá, pergunta. Inimizade. Quando você lê um verso como esse, você olha ao seu redor e parece que isso não é real. Hoje, eu não posso dizer nome aqui, claro, né? Mas eu passo no lugar onde, quando é uma véspera
de feriado, como nós estamos para amanhã, Agora, etc. E várias coisas assim, como nós temos nos dias, semana que vem, o domingão dia amanhã. 12, etc. Então, quando você está à véspera de alguma coisa, por exemplo, era isso, véspera de um final de semana. Isso. Quando você está numa véspera de final de semana, eu passo com o meu carro numa rua que as pessoas elas começam a chegar às 4 da tarde, às 16 horas. Para quê? Para elas poderem se divertir naquela rua. Já às 4? Às 4 da tarde. Hoje eu vi pessoas chegando por volta das 2:30 da tarde. Minha nossa. Aí eu passei ali e eu me lembrei desse verso. Porque é o da nossa semana, agora que passou, sim, né? Sim. Então hoje, quando você... Eu lembrei assim, falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Não, aí você descobre na leitura da lição, na Bíblia, que essa inimizade ela só é possível quando entra em cena a graça. Quando a graça de Cristo te alcança, aí você começa a sentir nojo pelo pecado. Até antes, absolutamente não. Então, você estava falando, Elton, enquanto a pessoa não tem a inimizade colocada por Deus, a gente sente prazer? Prazer. Gosta. A nossa natureza é de gostar do pecado, né? Mas aí vem a graça de Cristo para nos resgatar disso. E quando eu me entrego a Jesus, a coisa muda. A gente vê que Deus providenciou já antes, né, da queda, já tinha o plano, né? O plano da salvação, né? E Adão e Eva não morreram por causa disso, porque se não fosse isso, eles iriam morrer imediatamente, não é mesmo, pastor? Com certeza. Imediatamente eles estariam mortos. Pela graça, antes de acontecer o sacrifício de Jesus na cruz, já, pela decisão dele, já estava garantida a salvação. E isso que é maravilhoso para nós, né? E assim, a gente vê que nós erramos por causa disso, por causa do pecado. Mas Cristo nos abraça quando nós nos arrependemos, Amém, confessamos a Ele. Porque senão, eu vejo pessoas que não tiveram encontro com Jesus nesse mundo e estão sofrendo muito. Acham que estão bem. Estão assim, se contentando com migalhas, com miséria deste mundo e deixando as grandes coisas que Jesus promete para nós, para a eternidade, né? Não só na eternidade, mas agora, uma vida transformada e segura nas mãos de Jesus. E o que eu acho interessante, Elton e pastor, que o Elton está falando, a gente vê que Deus ele não esperou na pessoa de Cristo, não esperou o casal chegar a um ponto depressivo da queda, chegar a um ponto de desânimo total da vida, né? A Bíblia diz que Deus foi atrás, não foi? Deus havia visto tudo. Você imagina Deus observando toda aquela cena, vendo e torcendo. Falei, filho, não cai, não cai, não cai. E quando Deus vê o que aconteceu, o plano já estava estabelecido. A salvação, através de Cristo, já havia sido estabelecido em um tempo que nós não conhecemos o tempo. Não conhecemos o tempo. Então, Deus, nesse amor infinito que nós estudamos a semana passada, né? Nesse amor extraordinário, incondicional, eu posso dizer para você que ele é real porque nós estamos vendo pessoas sendo transformadas. Amém. Amém. A gente vê pessoas que estavam andando numa vida totalmente desordenada, uma vida em trevas. Essas pessoas, ao se encontrarem com Jesus, a alegria que flui de dentro de uma pessoa que alcança a graça. E aí ela começa a ser inimiga do inimigo, e não mais amiga dele. O pastor está falando uma coisa aqui para você que está em casa, que ainda não entregou a vida para Jesus Cristo. Você que está na dúvida por causa de trabalho, namoro, relacionamentos, ou por causa de alguma coisa que você gosta de fazer e que você acha, e a Bíblia diz que não pode fazer porque não é bom para você. Sabe, a alegria da salvação não tem nada, isso não tem preço. O pastor está falando uma coisa, nós estamos agora no mês aqui, que acabou agora, que é o mês de setembro, a gente fala que é o batismo da primavera. Quantas pessoas decidindo a Jesus? Eu vou falar para você
Você quer ver o sorriso mais bonito no rosto de alguém? Um dia que tiver um batismo aqui na igreja, nós vamos sempre comunicar para você, certo? Venha ver. Você vai ver o que Deus faz, a alegria que Deus coloca. E falando na alegria, Elton, imagina, eles teriam que morrer. De repente, Deus acha um jeito porque eles vão e se vestem de folha. Como eles não eram mais eternos e nem o mundo seria mais eterno, as folhas murchariam, deixariam eles despidos novamente, né? Elton, fala para nós, o que Deus fez? O pastor já falou da graça, tudo bem? O que Deus fez para eles sentirem, verem o que é graça? Então, a gente vê a solução humana com folhas. O que folha pode te proteger? Uma folha que ainda estava murchando e ia secar e não tem condições. E a gente vê que quando Adão e Eva pecaram, o clima mudou, tudo mudou. Antes era tudo equilibrado, tudo ótimo, uma maravilha. Começa a vir frio, né? Começa a vir coisas assim. A temperatura já não era mais não era a mesma. Imagina o medo. E Deus providencia da pele do cordeiro, né? Umas vestes para ele, que são vestes que representavam as vestes de Cristo Jesus. Quanto tempo, então, dura uma veste de cordeiro? Pois é. Quanto tempo dura uma veste feita com folhas que já estavam murchando? Quanto tempo? Eu fico imaginando assim, quer ver? Eu não sei, Elton, assim, já você pode continuar daqui a pouquinho. Eu lembro quando eu ia corrigir meus filhos. Eu sempre falava, olha, agora você vai tirar a bermudinha, você vai tirar... Não, pai, tira isso. Ó, o papai vai dar em 2, 3 varadinhas em você, porque não é para você fazer isso, fazer isso. E aquelas 2 varadinhas parecia que eles morriam. Gente, então nem fala. Eu fico vendo Deus pegando o cordeirinho, explicando para Adão e Eva, olha, tá vendo aqui? Ele é eu. Imagina, Elton. Pois é. A solução, vamos dizer assim, a solução estava ali perante eles, né? Mas as consequências seriam pesadas demais, né? Eles teriam que sacrificar, né? Aquele cordeirinho inocente, perfeito, que eles colocaram o nome nele, e agora eles teriam que derramar o sangue dele, né? Mas era simbolizando quem? E mostrando que o preço do pecado é muito terrível. Imagina o primeiro sacrifício que eles fizeram, né? O que eles sentiram vendo aquele animal inocente morrendo daquela forma? Por causa da consequência da escolha errada que eles tiveram. E assim acontece conosco também. A gente colhe consequências. Deus perdoa, mas as consequências ficam. Bem, né? Até você falando de consequência na lição, ela enumera 10 consequências. Vou falar só um pouquinho aqui. Ruptura no relacionamento com Deus também leva a ruptura no relacionamento com o próprio eu nosso. Porque a gente não se conhece como Deus nos conhece. Medo de Deus, culpar os outros pelo fracasso, morte à família humana, parte à criação de filhos com experiência dolorosa, casamento com experiência de luta pelo domínio e supremacia, trabalho seria uma experiência dolorosa, prejuízo no senso do que era bom, não sabe mais discernir o que é certo e o errado. Quebrou o relacionamento de Adão e Eva com a natureza. Como resultado, o solo produziria espinho e cardos. Trouxe violência, dor, ódio, poligamia e etc, etc, etc. Não vale a pena. Não vale a pena. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Valeria muito a pena, muito, se cada um de nós, vou falar o que nós aprendemos na lição do semestre passado, ficássemos 1 hora por dia refletindo nos últimos momentos da vida de Cristo, do Jardim do Éden até a cruz. Se nós passássemos mais tempo fazendo isso, o sacrifício de Cristo ia ter um valor para nós tremendo, nós ia pensar 10 vezes antes de fazer besteira, né? Com certeza. É isso que faz a diferença, né? Meditarmos nisso todos os dias vai fazer toda a diferença na nossa vida. Veja, tem mais alguma coisa, pastor? Eu estava pensando aqui. É porque o senhor está pensativo. Na lição aqui, vendo vocês falando aí, a gente vai se maravilhando. Adão e Eva, consequência. Pecou, vai ter consequência. Deus perdoa, mas consequência tem. Agora, olha só que coisa interessante.
Adão e Eva não ficaram mais no jardim. Eles tiveram que sair, foram expulsos do jardim. A palavra expulso ela é muito forte, né? Ter que sair de um lugar extraordinário. Mas eles não saíram sem provisão. Deus proveu um meio para que eles pudessem viver do lado Bem de lembrado, fora do pastor. jardim. Ô, gente, como que você pode entender isso de uma maneira de que Deus ele realmente ama o ser humano? Nós somos pecadores. Nós somos culpados. E essa soberania de Deus não nos esmaga. Pelo contrário, faz com que nós cresçamos. Porque se nós temos um Deus soberano, nós podemos confiar nele. Amém. Porque ele não é um qualquer. Amém. Ele é Deus. E mesmo que você tenha que sair do jardim do Éden por ter pecado, está entendendo o que estou querendo dizer, né? Ele já proveu uma forma de poder ajudar você. Amém. Olha, lição bonita, né? Como é bom a gente entender como o pecado entrou, como as consequências do pecado vieram e nós vamos sofrer todas as consequências do pecado que o mundo já tem e as que nós fizermos. Mas é maravilhoso demais saber que há um Deus fantástico, fantástico, pronto para nos ajudar e para fazer de nós vencedores, né? Amém. Eu sei que a lição está boa demais, e se deixar nós vamos até amanhã, mas vamos lá. Qual é a mensagem, Elton, que você quer deixar para os nossos amigos em casa? Qual é o ponto principal da lição que mais te chamou a atenção? Eu vejo assim, não importa o que você tenha feito, o que você está passando, entregue sua vida a Jesus. Amém. Assim como ele providenciou, como o pastor disse, ele deu maneiras de Adão e Eva saírem daquela situação, ele tem soluções para a nossa vida, para qualquer coisa. Amém. Tem pessoas agora que podem estar pensando em suicídio, que não tem mais esperança para nada. Tem pessoas que podem estar pensando que a vida não vale a pena, que tudo está ruim, mas Jesus tem a solução, mas para isso precisa entregar. Aí que está a liberdade que ele nos dá. Agora, não vale a pena o pecado. Nunca não vale, valeu, não, né? E nunca vai valer. E graças ao bom Deus que isso vai ter um fim. Né? Amém. Porque nós estamos cansados de ver tanto sofrimento. Ufa. A consequência disso, de uma escolha errada, e vai ter um fim. Jesus morreu na cruz por isso. E ele está intercedendo por nós por isso. E ele vai voltar por causa disso. Amém. Então, vale a pena. Nós, apesar de tudo que nós sofremos, buscarmos em Cristo a solução para a nossa vida. Amém. Pastor, qual o recadinho que o senhor quer deixar para os nossos amigos que estão lá em casa? Ou não importa onde eles estão nos ouvindo. Qual o recado? O que o senhor achou mais principal que ele precisa entender também, como o Elton achou? O que o senhor tem para falar para nós? O pecado ele veio através de um homem. Mas a salvação também veio por meio de um homem. E a salvação está garantida para todos nós. Amém. Moramos num Amém. mundo de pecado. Moramos num mundo cheio de consequências que vieram do primeiro casal, de Adão e Eva. Entretanto, está garantido para você e para mim, se você crer, ou para você que já crê, continuar crendo, que Cristo é o nosso Salvador, que a morte faz parte da vida de todas as pessoas. Se ele não vier antes de a gente morrer, termos a certeza da ressurreição. Amém. Amém, amém, amém. Veja, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou toda a humanidade, porque todos pecaram. Mas o mais importante é, todos pecaram, e tem um versinho que diz, e carecem da glória de Deus. de Deus. É o que nós falamos aqui, graça. Sabe, eu tinha, né, um cachorrinho, Chulim. Chulim era o nome dele. Um vira-lata, mas pensa num vira-lata macho. Ele era macho que nem eu, violento, homem brabo, o cachorro. E o mais interessante era o seguinte, o Chulim era branco. Sabe aqueles vira-latinhos pequenininhos, né? Ele era branco com algumas pintas pretas. Então, o que nós mais gostávamos de fazer? Quando chegava na sexta-feira, todo mundo se preparando para o sábado. Então, a gente pegava o Chulim, levava para o tanque e lavava. Mas qual que dava raiva? Molhado ainda, acabado de ser lavado, ele pulava do nosso colo. A primeira coisa que ele queria ir lá para o quintal,
nas poeiras, assim. Mas a nossa vontade era matar aquele cachorro. Mas acabamos de lavar, já tinha que trazer ele de novo. Segurava mais forte para levar ele para um lugar, para dar tempo da gente enxugar. Guardava ele dentro de casa até ele enxugar, para passar um sábado tranquilo conosco, limpinho. Sabe, às vezes eu e você vamos fazer escolhas como Eva e também como o meu cachorro Chuli. Agora, o mais importante é tudo que o pastor falou e que o Elton falou. Tudo que a lição nos traz e que a Bíblia nos mostra. Deus, ele sempre vai te buscar na lama que você estiver, se você pedir para ele socorro. Ele vai te limpar, vai te lavar e vai te guardar até a volta dele. Amém. E o que a lição quer que você entenda é: o pecado entrou, as consequências estão aí. Mas nós temos um Deus maravilhoso para nos dar a vitória. Fechado? Pastor, o senhor podia orar para a gente? Posso sim. Quero convidar você, então, aí onde você está, no sofá, na sua cama, onde você estiver. Fecha teus olhos e vamos falar com o Papai do Céu. Senhor, nós estamos cientes, Senhor, de que o pecado provoca a morte. Entretanto, a morte de Cristo nos traz a vida. Amém. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tem feito por nós. Nesta oração, quero incluir que nós continuemos a acreditar no Deus verdadeiro, de que se nós pecarmos, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, que nós fujamos do pecado, que o Senhor nos dê força, Senhor, para fugir do pecado. Amém. Que a Tua graça nos ajude a odiar o mal. Amém, Senhor. Nos ajude, por favor, Senhor. Nós te suplicamos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Olha, você que esteve conosco, semana que vem, não esqueça, hein? Mais uma classe da nossa Escola Sabatina. E é aqui, no mesmo lugar, no mesmo horário e no mesmo canal. Mas, por favor, nunca se esqueça. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deus te abençoe.